Uma festona, uma festinha menor, todos os itens estão lá na Vila Copos para você. Fácil estacionamento, localização privilegiada, bem no coração da Vila Xavier. Vila Copos, porque a vida é uma festa. E agora chegou o nosso momento, esse quadro que estreou a semana passada, contando uma história de vida muito bonita. Joyce Pirola já está aqui comigo. Oi, Dani, tudo bem? E hoje a gente tem mais uma história, né, Joyce? Mais uma história para emocionar. É bom quando a gente consegue ver que o ser humano ele tem essa capacidade de inspirar tanto o outro, não é? Sim, e é realmente essa ideia, né, desse quadro. É buscar histórias aí de motivação, de mostrar para as pessoas que é possível você se reinventar, você se reerguer aí e construir uma nova história. Vamos lá, vamos começar, Dani? Vamos, quem é o nosso personagem de hoje? O personagem de hoje é o Ronaldo Pereira. Teve uma infância aí muito pobre, né? Uma adolescência conturbada, mas venceu, tornou-se hoje conhecido Ronaldo Chefe. É isso, não é? Correto. Então, vem pra cá, vamos conhecer melhor essa história. Vem pra cá, Ronaldo. Pode vir aqui pertinho, tudo bem? Tudo bem. Bem-vindo, Ronaldo. Bem. Pode sentar, fique à vontade. Que agora a gente vai conhecer um pouquinho mais da sua história. Vamos lá. Ronaldo, nós ficamos emocionados, na verdade, emocionadas eu, a Dani, quando soubemos da sua história de luta, na verdade, e de muita persistência, né? De querer realmente construir um novo roteiro para a sua vida, de se refazer, né? Então, eu gostaria que você contasse hoje, para quem está lá assistindo a gente, contasse essa história desde criança, né? Na sua essência, quem que era o Ronaldo lá atrás e hoje, o homem que ele se tornou? Sim. Primeiramente, né, a todos desejo uma paz aí. E o início da minha história foi justamente aos 9 anos, né? Eu comecei a trabalhar num bar, né? Que meu pai e minha mãe tinham bar. E ali convivi com pessoas que fumavam maconha, né? Tinha uma escola de samba próximo. Em qual cidade, Ronaldo? De Guarulhos. A gente morava em Guarulhos, no Jardim Acácio, né? Sim. E ali eu fui sendo criado naquele meio, né? Trabalhando e participando, você vendo, né? Isso é muito importante a gente frisar isso, porque você acaba vendo, você vai achando uma coisa dentro de você que aquilo ali não vai fazer mal, que não vai te prejudicar, né? Então, você acaba, como se diz, aceitando a coisa errada, já no olhar, no participar. Achando normal. Isso, achando normal. De tanto que via... Sim, eu via, né, os pessoal cheirando cocaína, fumando maconha, né? E você vai convivendo com aquilo ali, você vai achando que é normal, né? É que nem fosse um peixe que você pega lá do mar e joga num rio poluído. Ele vai crescendo ali e vai se acostumando com aquilo ali até ele conviver no meio da química, né? Então, eu passei por isso lá atrás. Com quantos anos você usou droga pela primeira vez? Com meus 14 anos. Meus 14 anos eu comecei a usar, né? E... Qual droga? Eu, justamente por isso, né? Comecei na maconha, né? Falando, isso daí não dá nada, né? Eu vi os pessoal fumando. Foi a maconha, depois foi a bebida. E por aí foi indo, né? Até chegar a parte do crack. Nossa. Qual idade? Até que idade? Então, a parte do crack eu acho que foi uns 22 anos, mais ou menos. Eu tinha uns 22 anos, que eu acabei experimentando. É uma coisa que, assim, eu quero também deixar bastante frisado, não experimente. Porque eu vou falar uma coisa que a droga não é ruim. Se droga fosse ruim, né, ninguém usava. Sim. Eu quero ver aquele que consegue chupar limão 24 horas. Não consegue. Mas a droga, ele consegue viver 48 horas, né, ali usando drogas. Por isso se dá o vício, não é? Isso. O que mata é a consequência das drogas, né? Você começa a se largar, se distanciar dos amigos, da família. Então, não experimente. Eu quero deixar bem assim explicadinho para as pessoas que
não caia nessa besteira de um amigo falar assim, ó, dá só um peguinha, não dá nada. Realmente dá, gente, não faça isso. E mesmo usando drogas, você conseguiu construir uma família. Como foi essa trajetória dos 14 anos até a vida adulta? Então, Dani, foi assim, eu tive, né, meus altos e baixos, né, então, minha mãe tinha casas de aluguel em São Paulo, e eu fui ali convivendo, né, com a droga no meio e escondendo da minha família, e até que eu conheci minha esposa, né, a Andréia, e ela foi alugar uma casa lá, onde minha mãe tinha as casas de aluguel, eu acabei conhecendo ela, e ela não sabia. Né? Inclusive, ela nunca foi usuária, nada, né? E a gente se casamos ali e foi convivendo. Eu comecei... Se casaram em São Paulo, se conheceram, se casaram lá em São Paulo mesmo. A gente foi morar junto, a gente foi morar junto, né? Não casamos oficialmente, mas eu comecei a dar perdido nela, né? Ficar à noite fora de casa. Ela até começou a desconfiar se eu estava traindo ela, né? Traindo ela. Mas eu tive que abrir o jogo, ela ficou muito brava, quis falar para minha mãe, nossa, foi... E sua mãe não sabia dessa sua trajetória de drogas? Então, na realidade, assim, toda mãe sente e desconfia, não tem ia aquela, dizer isso. né? Porque você, algo assim, que você vê um filho sair de dentro do... né? Você gerou ali tudo, você vê uma trajetória dele... E observa a mudança de comportamento, sim, não é? Justamente por isso, né? Mas ela não tinha feito nenhuma intervenção até o então. Não, porque não é uma coisa assim que você... Tudo isso começa devagar, né? Então, quem usa droga, ele vai começar devagar, indo ali, como se diz assim, trabalhando normalmente, vivendo na vida socialmente, normal. Só que depois ela começa a se deixar levar pela droga. Enquanto ele estiver dominando a droga, é uma coisa. Mas quando a droga começa a dominar a pessoa, é outra. Aí vem a mudança de comportamento. E uma hora esse dia chega. Com da certeza. Droga dominar o ser humano. Com certeza. Uma hora chega. Porque o organismo dela... como se diz, vai sendo dominado. Ficando cada vez mais dependente. Isso, mais dependente por causa disso. Então, começa a vir as mudanças, né? Ficar agressivo. Você chegou nessa situação? Não, sim. Chegou, não tem aquele que fica, né? Que não fica, aliás. Não tem aquele Você que agrediu fala sua esposa? assim... Oi? Chegou a agredir sua esposa? Sim, cheguei a agredir ela, você entendeu? Porque você acaba sendo outra pessoa, totalmente diferente. Você começa a se largar, não começa a cortar cabelo, fazer barba, você se larga, sabe? Não toma banho. É complicado. E aí, depois desse momento aí, já estava numa fase muito crítica, não é? Eu queria Dani? saber assim, qual foi a pior fase, assim, que você descobriu que você estava no fundo do poço mesmo? Ah, tá. Qual foi a pior situação que você passou nisso tudo? Então, aí justamente por isso, quando a droga começa a dominar a vida da pessoa, a pessoa começa a fazer coisas erradas, né? Eu não cheguei a roubar, graças a Deus eu nunca mexi em nada de ninguém, mas o que eu trabalhava era para o meu sustento, né? O que a gente fazia ia para o sustento da droga. Então, aliás, não era nem para o nosso sustento, nós estávamos sustentando o traficante, né? Porque na realidade a gente fica sem nada, o traficante que fica com casa, carro bom, come tudo do melhor, vai tirando tudo da gente. Vai tirando tudo da gente, né? Do usuário ali. Então, o que acontece? Eu comecei a perceber a partir do momento que eu comecei a perder tudo que eu tinha de valor na minha vida. Casa, carro, esposa, né, família. Então, isso que foi o mais doloroso, que começou a me despertar que eu estava já no fundo do poço. E então, perdeu a esposa? A gente já tinha brigando filha? muito, né? A gente vivia brigando muito. Em que não momento? existia mais amor, porque a pessoa que usa droga não adianta. Ela, na realidade, não ama ela mesma. Sim. Ô, Ronaldo, não importa qual tipo de droga, mas ela não ama ela mesma. Entendeu? Que momento você pediu ajuda? Foi a partir daí, então? Então, Porque você foi para uma clínica, né? Sim, participei de uma clínica, fiquei 6 meses.
Mas na realidade foi assim, eu tenho uma tia chamada Celina, irmã da minha mãe, e sempre eles visitaram nossa casa, sempre ia parente ver como que a gente estava, tudo. E eles falaram de uma casa de recuperação para mim, né? Falaram, ô Ronaldo, se você quiser ir para uma casa de recuperação e tal. Na realidade isso é importante porque eu falei até em alguns programas, né, passaram reportagem, que isso se transforma numa boia. Que nem você está se afogando lá, a pessoa joga a boia para você. Você pega, você fala, peraí, eu quero morrer. Então, fica olhando a boia e se afoga. E eles falaram dessa casa de recuperação para mim. Na época, ficava em São Carlos, hoje ela se encontra em Campinas. E como eu já estava já tinha perdido tudo... Você viu uma esperança. Sim, mas na realidade é assim, o Joyce, o que aconteceu foi um dia, eu tinha recebido um salário, eu trabalhava no Shopping Lupo, né, no Barone, e eu peguei um salário... Você já tinha mudado então para cá? Já tinha saído de São Paulo, vindo para cá, né, tentando reconquistar alguma coisa, mas mesmo assim, na realidade, a gente continuamos... né, usando ainda. E o que aconteceu? Eu quero até interromper rapidinho, Ronaldo, que eu lembro que você me contou que quando vocês vieram para Araraquara, até a sua esposa acabou também se tornando usuária. É isso mesmo, né? Sim, até não foi nem bem aqui, foi já lá. Entendi. Ela começou a brigar comigo por causa que eu usava tudo. E depois, né, que nem eu falo, você vai convivendo, eu consegui... todo drogado, toda pessoa que usa, ela tem uma artimanha de, como se diz assim, comover as pessoas que estão próximas. Você vê com um drogado hoje, ele consegue arrecadar, Joyce e Dani, ele consegue arrecadar 150 a 200 reais no farol, pedindo R$1 por pessoas. Eu acredito. Entendeu? E você precisa trabalhar um dia... em qualquer lugar não ganha isso, né? Então, não alimente isso, dê uma palavra de incentivo. E o que acontece? Ela acabou vendo, eu convenci ela de eu usar dentro de casa. E foi aí que, né, ela, justamente, vendo eu usar, teve um interesse dela. Foi uma má influência para ela. Com certeza, com certeza. E nesse momento ela te deu apoio para se tratar. Vamos falar agora da clínica em diante, né? Você esteve nessa clínica, ficou lá por 6 meses, isso ou não? Então, aí, como eu já tinha perdido tudo, eu tive uma intenção, né, um pensamento de... Como ela já era usuária, minha esposa, como eu já também era, a gente vivia brigando, tudo, não existia mais amor entre nós. O que aconteceu? Eu acabei lembrando dessa boia, que minha tia, né, chamada Celina, foi lá e mencionou, se quiser ir para a casa de recuperação. Aí eu tive um pensamento, falei assim, vou separar dela, vou para a casa de recuperação, vou me tratar. Vou me tratar, quando eu sair, pego minha filha e separo dela. Entendeu? Porque mas não foi isso que aconteceu. Não foi. Agora vamos dar uma pausa e vamos chamar ela, então, para contar essa história daí para frente. Vamos chamar? Sim. É a Andréia, por favor. Andréia e a sua mãe também, Neuza. Por favor, tudo bem? Tudo bem. Por favor, dona Neuza, vem aqui. Vamos conversar com a gente. Vamos conhecer a versão de vocês. Tudo bem? Bem. E a senhora? Tudo bem, né? Tudo bom. Fiquem à vontade. Andréia, nesse momento em diante, né, quando ele decidiu se tratar, para ele não ia mais te procurar, não foi isso que aconteceu, né? Foi. O que houve? Como que foi esse reencontro e o início de uma nova história, né? Tá com... Eu estou boa tarde. Então, eu vou num ponto dele para me chegar onde chegou. Quando eu tive curiosidade, que eu via ele naquele sofrimento, tudo lá usando aquilo, eu tive a curiosidade de estar, falei, nossa, isso daí você fica usando isso tanto, por que é tão gostoso isso? Então, eu vou experimentar. Foi ali que começou o processo na minha vida e na dele. Eu acompanhava ele em todos os momentos. Eu
pessoas que não acreditam nele, mas o que Deus fez na minha vida, de ter colocado eu na vida dele, eu falo que talvez seja porque ele não estaria aqui mais. Porque se ele estivesse sozinho, eu acho que ele não estaria vivo mais. Às vezes, Deus nos permite, eu falo de Deus porque eu acredito no Senhor em tudo. Às vezes, Deus nos permite em cair no fundo do poço para resgatar algo. Sim. Aí foi quando eu tive a curiosidade, acabei entrando. Nós perdemos tudo quando morava em São Paulo. Minha filha chegou a ficar doente. Foi quando Deus colocou essa mulher na nossa vida, a mãe dele. Ela, um dia à noite, acho que ela sentiu no coração dela de ir para São Paulo de qualquer jeito, que ela já morava aqui no interior, para buscar a minha filha, a Rayane. Chegando lá, ela doente, tudo, trouxe. Ela trouxe nossa filha, foi um meio de trazer a gente para o interior de São Paulo. Quando eu trouxe para o interior de São Paulo para cá, Deus deu grandes livramentos para a gente, porque não era nem para a gente estar vivo, porque quem entra numa vida dessa dificilmente sai. Quando chegou aqui, na cidade de Dobrada, né, onde ela mora, nós começamos da estaca zero. Perdemos tudo. Ela nos apoiou, nos ajudou, fomos reconstruindo, mesmo assim lutando com as drogas. Foi quando chegou até o fundo do poço, quando nós viemos para Araraquara, pensando em mudança também, que teve um apoio de uma pessoa falando, vou te mandar para lá, vocês, eu quero mudança. Mas chegou aqui, a situação piorou. E foi afundando cada vez mais, de vender alimento de dentro de casa, roupa que comprava. E minha filha, ela nunca chegou a presenciar, porque a gente não deixava. Mas ela percebia que a gente mudava o nosso jeito de ser. E quando chegou na situação na qual ele mesmo mencionou que quando a irmã dela foi falar de uma casa de recuperação, ele iria para a casa de recuperação. Deus tinha um plano na vida dele, mas na minha vida tinha um outro plano. Deus, ele cuidou de mim em todos os sentidos, até mínimos detalhes. Enquanto ele estava na casa de recuperação, eu pedi para o Senhor algo. Se for para ficar comigo, Senhor, se eu mude o coração dele para casar... Né? Gostaria de pedir as fotos também para os meninos. Eu estou com uma ideia aqui, porque infelizmente... O tempo voa, mas eu acho que essa história ela merece uma continuidade. Sim. E se a gente continuar com a história na terça-feira que vem? Pode ser? Acho porque a gente ainda tem surpresas, tem bastante coisa. Isso. Então a gente infelizmente tem que encerrar o programa, mas a gente dá continuidade na terça-feira que vem. Combinado, Pode então. Pode ser? Combinadíssimo. Gente, muito obrigada. Parabéns pela história de vocês. E vocês vão acompanhar a segunda parte na semana que vem, tá joia? Um beijo, fiquem com Deus e até. Tchau, tchau. Universo Mais, apoio cultural, Unimed, cuidar de você, esse é o plano, Definity Corp, seu corpo, sua escolha. A tarde de terça-feira será muito melhor aqui com o nosso programa, porque hoje nós vamos conferir a segunda parte do quadro Histórias Incríveis. Para você que acompanhou na semana passada, vai acompanhar o desfecho dessa história do nosso chefe Ronaldo, como ele se superou, saiu das drogas e hoje tem uma vida equilibrada, uma família muito bonita e uma carreira de sucesso. Vamos também bater um papo com ele, Cacá Esteves, para saber mais sobre a celebração de casamentos. Afinal, a celebração é um dos momentos mais emocionantes de toda a cerimônia do casamento, é aquilo que fica marcado mesmo. E hoje também nós temos receitas aqui com o chefe Narém, ensinando pra gente uma tortinha de limão. Olha, só de falar já me dá água na boca, então você não perde por esperar. Bora lá começar então? Roda!
Castro, uma maquiadora excepcional. Contei com ela hoje aqui no meu make. Laís, um beijo para você, uma super profissional. Além da maquiagem, ela faz extensão de cílios, penteado. Procure lá no Instagram, Laís Castro, e você vai poder acompanhar todos os trabalhos dessa grande profissional. Meu muito obrigada, viu, Laís? Sempre caprichando aqui no meu make, no dia a dia do programa Universo Mais. E agora, nós vamos chamar o quadro Histórias Incríveis. Nós estamos já no segundo episódio, porém, esse episódio tem uma segunda parte, né? Nós começamos lá com a Joyce, contando uma história muito bonita de superação, com a Fernanda, né, Joyce? Que falou da sua doença, hoje ela é uma digital influencer. E agora, o chefe Ronaldo, né, que lá atrás teve uma infância sofrida, uma adolescência conturbada, conta pra gente como que ele deu a volta por cima. Pode soltar. Muito bem, voltando aqui para a segunda parte do quadro Histórias Incríveis. E essa semana dando continuidade aqui com o Ronaldo, a sua família aqui, para contar essa história linda de superação, hein, Ronaldo? Verdade, verdade. Andréia, você como esposa começou semana passada contando pra gente, né, como que foi difícil estar ao lado dele nessa situação, e você também super envolvida, né? E aí depois também com uma filha, como que foi essa situação? Voltando a falar o que eu estava falando já, como eu falei, minha filha, nós nunca chegamos a usar na frente dela, mas ela percebia, né, que tinha algo estranho no ambiente. Nossa, eles estão diferentes. Ela queria mais minha atenção. Talvez até em pensar assim, talvez, o que está acontecendo? Está acontecendo alguma coisa com minha mãe. Aí aquilo foi trazendo assim... Foi onde eu falei que nós caímos no fundo do poço, onde não tinha mais saída. Foi quando apareceu a irmã da minha sogra, falando numa casa de recuperação para ele, né? E na minha cabeça veio assim, ele vai embora, eu vou ficar sozinha. Eu sou uma pessoa que eu sempre estive sozinha. Tenho uma história na tese que eu não quero contar, se eu vou começar a contar vai ficar ainda mais prolongado, na qual sempre fui sozinha. Eu falei, eu vou ficar sozinha com minha filha. Ela só tem eu. O que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Aí foi quando eu pedi, quando ele preparou as malas para ir para casa de recuperação, eu pedi uma ajuda para ela. Eu tenho certeza que ela queria ajudar, mas com meio receio. Ela vai para lá, vai me dar trabalho, vai usar droga, vai ficar mesmo usuária. Mas só que Deus, ele já estava trabalhando na minha vida. Já estava trabalhando na vida dele, na minha vida, na vida da minha família. E ele, quando ele foi para casa de recuperação, ela falou, prepara tuas malas, você vai para Dobrada comigo. Do jeito que a casa estava, eu deixei a casa, não foi? Não vim mais atrás de mais nada, que eu não queria mais passado. Eu coloquei na minha cabeça assim, eu preciso de mudança, isso não é para mim, eu não nasci com isso e eu vou mudar. Vou mudar e vou ajudar ele. E vou ajudar ele. Não é? Só que eu fiz assim, tipo, eu deixei entre aspas assim, Deus, se for para ele ficar comigo, muda, transforma, porque daqui para frente eu vou seguir seu evangelho. E para seguir o evangelho, nós temos que estar casado. Se for para poder eu ficar com ele, eu quero servir a ti. Se não, tira da minha vida. Já estou me recuperando, já estou mudando. Quando fala de abstinência, acontece nos primeiros dias. Às vezes acontece até de você sonhar, você usando aquilo ali. Mas se você lutar e persistir que isso não é para você, Você mudar. consegue. E como é que foi? Aí eu fui. Ele já estava lá na clínica, Ele já né? foi para casa de recuperação. Só podia ter a primeira ligação depois de 30 dias. E eu peguei o número do telefone da casa de recuperação. Com 30 dias eu liguei para ele. Eu falei, tá tudo bem? Ele falou, tá tudo bem. Eu falei assim, aqui também tá bem. Eu não tinha tocado mais em droga. E é mais difícil para quem está aqui fora do que está preso lá dentro. Porque você está no meio do mundo, você não sabe, pode dar vontade de você ir atrás. Eu não tive. Foi o que Deus foi lindo.
Eu não tive vontade, falei, eu quero mudança. Deus, ele fez... Como ele agiu diante da sua ligação? Ele ficou feliz. Foi quando foi ele bem, falou assim, prepara a documentação que a gente vai casar. Eu falei assim, você não está brincando comigo não, né? Porque eu não estou de brincadeira mais, não. E você relatou nos bastidores que durante o tempo que ele ficou na clínica, que foi de quanto tempo? 6 meses. De 6 meses. Você, todo fim de semana, você... Todo dia de visita, eu estava lá do lado dele. Era uma ligação que tinha dele, não abandonava um minuto. Mas a sua ideia era outra. A minha ideia era outra. Qual era? Era separar dela, né? Pegar minha filha, comprovar que eu estava limpo e ela suja, pegar minha filha e viver minha vida. Só que teve uma mudança nesse meio aí, né? Eu tava, que nem, né? Eu tava todo final de semana a gente assistia filme evangélico e o pastor pegou e chamou a gente para assistir, né? O pastor Flávio, na Casa de Recuperação, e a gente começou a assistir um filme chamado A Prova de Fogo. E ali foi tremendo o que Deus fez, porque ele conseguiu, através do filme, me mostrar que eu que estava errado. Não era minha esposa, não era ninguém, entendeu? Não era amigos, não era ninguém, era eu. Eu que ia atrás das drogas, eu que levei para dentro de casa, eu que destruí minha família. E tudo eu. E o que acontece? Através dele ter mostrado para mim que o errado era eu cheguei e começou um novo pensamento, né? Começou a se transformar ali. Sim. Não é? Aí, na próxima ligação que eu tive dela, eu falei para ela, vamos casar. E até para hoje... você, como foi receber essa notícia? Assim, eu fiquei meio assim, falei, será que ele não tá brincando comigo? Eu fiquei meio assim. Aí eu fui atrás de tudo, até porque a família não participou do nosso casamento. Levei 2 casal de amigos, eles que assinaram. Foi rapidinho. Mas assim, foi um passo caso. Se perguntar se eu tenho foto com eles em casamento, eu falo que um dia quando eu for fazer meu casamento vai ser... Eu ainda tenho vontade assim, de casar, assim, né? É uma coisa que eu deixei estacionada, mas muitos casais casam aí, fiz aquela festa, não dá certo a mim. Sabe onde eu comemorei meu casamento? Dentro da casa de recuperação. Ele ainda estava internado? Ele estava internado, chamei assim, não sei nem quantas pessoas foram, da família, nem sei quem foi, nem lembro. Só sei que nós fizemos nossa comemoração, fizemos um bolo lá, que nunca vi bolo tanto prosperar, tanta gente comeu aquele bolo, que eu nunca vi na minha vida, mas foi muito bom, foi. Nossos convidados foi os internos, né, que estavam lá. E chegou lá uma equipe de motoqueiro, eu não sei se posso mencionar o nome, né, mas chamado Águia de Cristo. E justamente no dia que eles foram levar a doação, era o dia do nosso casamento, eles acabaram participando. Olha. Chegaram com moto, carro, uma van. Foi uma festança, foi muito lindo. Sim. Agora, além da sua madrinha, além da mãe, que foi uma fada madrinha também, teve alguma pessoa específica que ajudou muito nessa sua recuperação? Alguém que você gostaria de agradecer? Sim, primeiramente o pastor, né? Porque, eu vou falar, não é fácil você lidar com pessoas viciadas, pessoas descontroladas, né? Primeiramente Deus, mas segundo o pastor. Por quê? Porque ele precisa ter paciência, né? Para conduzir a gente a fazer o certo. Porque a gente vem de uma vida transtornada, né? Bagunçada, sem horário de alimentação correta, sem horário de dormir, sem amor, sem nada, e você precisa colocar tudo aquilo ali em ordem. Então, né, primeiramente Deus, quero agradecer e, né, o pastor da Casa de Recuperação, o pastor Flávio, um abraço. Agora, ele deixou um recadinho para você. Solta aí pra gente ver. Boa noite, venho agradecer aqui a Somais e a vida da Joyce, que nos está nos dando essa oportunidade de estar aqui compartilhando, né, um pouco sobre a história do Ronaldo. É uma pessoa que nós temos carinho, temos afeto, temos uma compartilhabilidade. Eu quero agradecer a Deus, né, pela vida dele e pela sua família. O Ronaldo passou comigo numa casa de recuperação há muitos anos atrás, quando eu era presidente daquela casa, da Fonte do que Clama. E ali o Ronaldo chegou com a vida totalmente destruída, acabada, arrebentada, sem perspectiva nenhuma. E ali o Ronaldo começou a entender os princípios, né? Os princípios de Deus sobre a vida dele. E ele começou a entender que
ele começou a entender e aceitar os propósitos, né? E ali, Ronaldo, certa feita, nós colocamos ele numa história que colocamos ele para fazer parte da cozinha, da equipe da cozinha. E ali foi onde o Ronaldo se destacou, né? E o Ronaldo começou a ter criatividade, ele inventava bastante coisa e tudo mais, assim por diante. Aí, uma coisa que não deixa eu esquecer, foi um final de ano que ficou marcado. Por quê? Porque foi um final de ano que tinha muita coisa na casa de recuperação. Aí o Ronaldo começou a pegar as frutas, desenhar com as frutas, começou a fazer javali com carne do porco, começou a inventar um monte de coisa, frango, pato, e tudo quanto é coisa que você pensar que tem numa casa de recuperação. E ali começou a ter criatividade, uma ideia, ele fez uma mesa maravilhosa. E para nós foi um final de ano abençoado. Então isso ficou marcado no meu coração. Ronaldo, que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe, você e sua família. Entendeu? Um forte abraço. Muito bem. Gostou, Ronaldo? Vocês são demais. Não é por isso que esse programa se chama o Mais, né? Vocês são demais. Obrigado, eu agradeço mesmo, de coração. Ele foi um querido. Nossa. Quero deixar um abraço para o Flávio, se dispôs a deixar essa mensagem para você, que se estende também à família, não é? Eu gostaria até que Não a esperava, senhora... né? Não. Ele foi um anjo da guarda para você? Foi. Eles me ajudaram muito, sabe? Me ajudaram bastante, até hoje, né? Para ajuda. Ainda ajuda. E quero só agradecer também vocês, né? Por ter esse programa maravilhoso, porque se todo mundo fizesse um meio, né? Eu vejo aí tanto em São Paulo, aí a Cracolândia, né? Mas a gente não vê o pessoal agir para fazer contra, agir para mostrar que as pessoas conseguem sair, você entendeu? Ter soluções para mostrar para uma família que o ente parente dele tem jeito sim de sair do meio das drogas, da bagunça. Basta também 60% da pessoa, mas se não tiver essa ajuda, o Brasil não vai mudar, o mundo não vai mudar. O Ronaldo, eu acredito que além do pastor Flávio, também a sua mãe teve um papel muito importante, né, nesse período, hein, Dani, de recuperação. Com certeza. Verdade, né? Porque a mãe, ela vê o filho sair, mas não sabe se ele vai voltar, né? Quantas noites eu fiquei sem dormir, esperando ele chegar. Ali em São Paulo eu escutava um tiro longe, eu falava, já mataram meu filho, né? E ali eu sofria, ali eu não comia, né? Enquanto ele não chegasse, eu não estava sossegada. Vocês sabem que em São Paulo eles fazem invade as casas, né, para matar a família. Mas graças a Deus que Deus deu essa vitória para ele. Eu sofri bastante, mas esses tempos que ele saiu, que ele foi para essa casa de recuperação, quero falar para o pastor Flávio que Deus abençoe a vida dele, porque esse homem foi um anjo na vida do meu filho. Quando a gente ia visitar lá a casa de recuperação, tinha aquelas culto bonito, e ali eu sempre conversava com ele. E ele me dava muita força. E então eu falava que um dia eu passei 15 anos orando para Deus tirar ele da vida que estava. Porque sem Deus nós não podemos fazer nada. Não sei fazer nada, né? Então eu vi ali meu filho sair da casa de recuperação e ele foi crescendo junto com a minha nora. Eles foram crescendo, eles foram trabalhando, que eles não tinham mais força de trabalhar quando eles estavam na droga, né? Ali, que nem ela falou que eu fui buscar a minha neta em São Paulo, eu recebi um telefone que a minha neta estava ruim, inchada, ela não cabia num sofá desse aí, do rins, e eles no mundo que estava. E ali, à noite, Deus mandou eu ir lá, e eu fui, cheguei lá, trouxe essa criança para cá, fiquei cuidando dessa criança. Depois eles vieram, não sei se com um mês, 2, ficaram lá mais eu. E ali Deus foi prosperando, depois da casa de recuperação. Foi transformando, Foi né? transformando eles e eles foram subindo. Hoje em dia eu tenho orgulho de ver, que nem você viu o pastor Flávio falar, que ele trabalhava na cozinha. Ele fazia as comidas lá, né, para os moços que estavam lá, das drogas também, mas Deus também abençoou muitas vidas ali dentro. E ali ele foi crescendo, ele saiu, ele foi cozinhar, ele trabalhou também numa usina aí de cozinha. E hoje em dia Deus fez, o quê? Um chefe
né, o chefe Ronaldo, né, que a gente Isso fala. mesmo. A Andréia também, Jesus transformou ela do dia que ele foi para casa de recuperação, que eu trouxe ela para minha casa. Eu falei, eu não acreditava muito nela. Ela sabe disso, eu não acreditava muito nela, né? Porque a pessoa que estava naquela vida, a gente não sabia, mas mesmo assim eu ajudava ela como eu podia. Então eu trouxe ela para minha casa, ela ficou ali e depois alugamos um cômodo, ponhamos ela e ela continuou visitando ele na casa de recuperação e depois que Foram ele se saiu, erguendo, né? foi prosperando, né? Sim. Subindo. Vamos mostrar as fotos né? deles, por E favor, hoje gente. vocês são orgulho, né? Um Pra orgulho. filha de vocês, pra mãe. Graças a Deus, tenho muito prazer na vida. Hoje em dia eu choro de alegria de ver a Ah, as vida deles fotos. transformada, né? Sim. Tem a casinha deles, tem o carrinho deles, tem o servicinho deles e graças a Deus, né? E eu quero que Deus dê mais e mais a eles, né? E hoje em Porque dia eu é tenho prazer. merecimento, né? Eu deito e durmo. Amém. Né? Ronaldo. Pode falar, André. André vai falar. Ela fez um papel de mãe mais do que minha própria mãe. Mãe de todo mundo, mãe da neta, mãe de vocês. Mãe. Eu falo que foi Deus Ela não que... desistiu. Ela não desistiu. Ela foi mais mãe do que minha própria mãe. Foi, porque eu fui abandonada pela minha mãe. E só que, assim, ela me acolheu como filha. Respeito minha mãe como mãe, mas eu falo que ela é minha mãezona, porque ela cuidou também de mim como se fosse filha. Tudo que vocês passaram fortaleceu a família. Hoje vocês têm um laço que eu acredito que ninguém solta mais, É né? verdade. É um respeito e admiração por outro. O Ronaldo estava contando aqui nos bastidores que hoje você é uma renomada corretora de imóveis. É. Olha! Então são duas histórias de superação, Duas não uma histórias só. em- Duas Você histórias descobriu, eu já trabalhava muitos anos como vendedora e não sabia que eu tinha um dom de trabalhar com imóveis. Foi quando foi há 3 anos atrás, a gente passando por uma situação difícil, nós viemos embora de Matão para Araraquara, falou, agora é hora de nós voltar. E quando voltou, foi muita bênção. Ele se inteirou mais na área de cozinha e eu não larguei de fazer as minhas divulgações de imóveis e só estou crescendo. Graças a Deus. Cada dia que passa. Ah, que bom. Ronaldo também se destacou muito, né, como chefe, vem aprendendo, não é, Ronaldo, fazendo cursos. Hoje você atende em eventos, ele estava me contando, Dani, muita gente chama ele para fazer alguns eventos, então é uma história de superação Aproveite o espaço mesmo. para fazer uma propaganda, então, Ronaldo. Vamos lá. Então, depois que eu saí da casa de recuperação, né, e eu estava ali cozinhando para os internos, e o que aconteceu? Eu fui fazendo cursos, né, voltei para a área de comida, fui fazendo curso, hoje eu tenho 13 cursos na área de alimentação, fiz um completo de risoto, fiz um mundial agora, né, há pouco tempo. Tem que vir aqui fazer receita, Isso. né? Sim, só convidados, estamos aí. Vamos convidar. E fora isso, eu me especializei em... Sou cozinheiro, churrasqueiro, passador de carne em churrascaria, né? Então, faço eventos aí para você que vai casar, fazer aniversário, batizado, velório, o que eu quiser, né? Estamos bem. aí. Só procurar no Facebook como tá? Isso, tá Ronaldo Pereira da Silva Pereira, no Facebook, tá? Muito e bem. no YouTube tá Na Cozinha com Ronaldo Chefe. Muito bem. Dani, Passa voando, agora a história é boa. passa muito. Agora, pra gente completar esse elo dessa família tão forte, eu acho que é assim, não é, Dani? Eu quero convidar uma pessoa que veio aqui para te dar um beijo, Ronaldo. É, isso nem eu tô Isso. sabendo. Vamos entrar. É a filha, por favor. Mariane. Tudo bem? Nem eu sabia dessa, hein? Vai lá dar um beijo. Tudo bom? Obrigado, tá feio. Dá um beijinho Senta lá em do lado todo da mundo. mamãe. Senta aí um Beija a cantinho. mãe aqui. Linda. Vou passar acho que o microfone para ela dar um alôzinho, Dani. Pode ser. É aqui, ó. Ai, Anne, mas eu tenho certeza que seus pais é motivo de orgulho para você, de superação. É, e como é para você ver que eles deram a volta por cima? Ah, é bom. Eu me orgulho, né? Da situação que nós passava.
Muito bom. Isso aí, gente. Então a gente encerra aqui com a família inteira. Parabéns para vocês por essa família linda. A Amy ficou um pouquinho tímida, mas tudo bem. É da idade. É verdade, essa timidez é normal. Mas obrigada, eu também quero agradecer vocês. Vamos encerrando. Chefe Ronaldo, que história linda. Semana que vem tem mais histórias incríveis para você aí de casa. Nós vamos para um comercial, mas é muito rapidinho e já voltamos com mais universo para você. Por que existem pessoas com resultados bem acima da média? Por que existem pessoas que se destacam pela comunicação eficaz? Por que pessoas de autocontrole encontram sempre as melhores soluções? Porque elas são Mastermind. Sinta, ouça, respire, sorria, seja diplomata, gentil, entusiasta. Venha fazer parte dessa aliança de mentes. Mastermind. Liderança de alta performance. Acesse mastermind.com.br. De segunda a domingo, o almoço do Tijuca é o mais concorrido da cidade. O buffet de saladas, a variedade dos pratos quentes e sempre tem novidade. Tem comida carioca, portuguesa, árabe, além das sobremesas de dar água na boca. O almoço do Tijuca é tudo de bom. Mas à noite, meus amigos, o Tijuca vira point. É bar, é boteco, happy hour e jantar. É música ao vivo e chopp pela metade do preço. De noite ou no almoço, vem